Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse YouTube. Depois de um tempinho aí de férias, né? Ficamos sem vídeo por um tempo. Agora retornamos e estamos com um projeto novo, um projeto de ter pelo menos aqui 5 vídeos por semana. Então, de segunda a sexta, teremos vídeos. A ideia é manter 10 a 15 minutos de a gente conversando aqui. E talvez uma vez por semana a gente poder prolongar isso, fazer uma aula mais longa de 50 minutos. Então, pegar um tema um pouco mais que dê para a gente aprofundar e realmente aprofundar esse tema, beleza? Queria falar que eu estava com saudade, que se alguém aqui lembra, talvez pessoal mais antigo, quando a gente fazia as lives diárias, né, no Instagram, e era muito bacana, então tá trocando com vocês, até penso em trazer esse projeto de live, que eu gosto de estar aqui falando, mas também ouvindo vocês, ou quem sabe a gente abre um grupo no Zoom ou no Google Meet, né, esses encontros assim a gente consegue fazer algo mais pessoal. Mais pra frente a gente pode pensar nisso, nessas possibilidades, vai depender também de vocês, né, do interesse de vocês. Mas eu estou bem aberto aí esse ano 2026, quero estar bem presente aqui e também ouvindo vocês, não só presente na produção, mas presente meio que conforme o digital possibilita, presente realmente conversando com vocês, né, nessa interação. Mas então vamos lá, retomando os nossos assuntos, hoje eu queria falar sobre uma frase de Abraham Maslow, onde ele comenta que um ser humano, tudo aquilo que ele pode ser, ele deve ser. E isso eu acho muito interessante, algo para a gente conversar. Porque percebam o seguinte, eu que trabalho com atendimentos, né, a gente percebe que existe uma frustração muito grande, claro, você não precisa trabalhar com pessoas para isso, você pode fazer uma autoavaliação. A gente percebe uma frustração muito grande quando aquilo que nós sabemos que nós podemos entregar, aquilo que nós sabemos que nós temos a capacidade de entregar, nós não chegamos perto daquilo no mundo concreto, a gente não consegue chegar perto daquilo nas nossas ações do dia a dia. Então, um exemplo meio bobo, mas que qualquer um vai poder entender, é quando o jovem tira uma nota ruim, né? Ele tá lá no ensino médio, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, nem sei mais como é que tá, que mudou tudo esse negócio. Mas, cara, geralmente o jovem, o que que ele tem pra fazer? O único compromisso que ele não tem boleto pra pagar, geralmente, né? Tô falando assim um padrão. Não tem boleto pra pagar, não tem grandes compromissos, não tem filho, não tem esposa, não tem porra nenhuma pra se preocupar. A única coisa que ele tem que se preocupar é com a escola, são com as suas notas. E ele tem tempo pra isso, muitas vezes tem condição de estudar. Hoje em dia tem a internet, né? Muito dificilmente alguém não tem acesso à internet e os livros, e seja o que for. E mesmo assim ele não consegue chegar num mínimo que seria uma aprovação de nota média, que no Brasil ainda é um 6, algumas escolas 7, sei lá. Então não consegue chegar nesse mínimo. A gente consegue perceber uma frustração de saber, cara, eu poderia ter feito melhor. E a gente pode pegar esse exemplo e trazer para várias áreas da vida. A maneira como nós educamos os nossos filhos, como nós lidamos com o nosso trabalho, como nós lidamos com o nosso corpo, nossa alimentação. Então, para tudo a gente consegue trazer um pouco disso. E principalmente, claro, né? Eu trouxe vários exemplos muito concretos da vida ordinária, cotidiana, mas além disso, nós podemos aprofundar um pouco mais e pensar aquilo que a minha natureza pede de mim. Eu, como ser humano, eh, o que que quais são os meus deveres como ser humano? O que eu devo buscar, o que eu devo fazer? Como que eu posso honrar essa natureza ou dignificar essa natureza que me foi dada? E é claro, né, aqui a gente já entra num termo um pouco mais, sofisticado, talvez um pouco mais que as pessoas não conseguem perceber. Mas vamos aprofundando isso, eu não quero que ninguém fique confuso, até peço nos comentários aqui até onde entendeu, não entendeu. Eu acho que dá para entender isso tudo tranquilamente, né. Mas então beleza. Então, tendo em vista isso que Maslow trouxe sobre tudo aquilo que eu posso ser, eu devo ser, eu gostaria de trazer algumas reflexões. Tudo na natureza funciona um pouco dessa forma. Por exemplo, uma semente. Se eu planto uma semente em solo
fértil e eu dou para ela as condições para ela desenvolver, percebe que algo vai impelir essa semente a florescer. Algo vai fazer com que ela simplesmente brote, né? A semente ela não consegue negar, ela entregar tudo que ela tem, tudo que ela pode, tudo que ela deve, se eu der para ela os fatores corretos para o desenvolvimento dela. Peraí que me ligaram aqui, não sei se atrapalhou, acho que não. Então, primeira gravação, né? Então tá na hora de o quê? Vai gravar, coloca no modo avião. Vamos retomando essas coisas. Então, a semente ela é impelida a algo. E se eu dou os fatores corretos para ela é obrigada pela sua natureza a entregar o que ela pode de melhor. Então, uma macieira sempre vai dar maçãs. E por aí vai. E a mesma coisa acontece com os animais. Um filhote de gato, ele é impelido, conforme ele vai crescendo, a se tornar um gato adulto, com todos as características de um gato, né? Aquela maneira do gato agir, o jeito que ele sobe no telhado, o jeito que ele mia, o jeito que ele lida com as pessoas. Uns são mais carentes, outros não, enfim. Então, mas sempre existe um terreno ali onde ele vai habitar ali dentro do instinto do gato, né? Agora, e o homem? O homem, ele tem uma série de possibilidades muito grandes que podem ser negadas. E aqui mora a grande diferença entre a semente, o gato e o homem. Parece que o homem ele é chamado a algo muito superior. Através da sua vontade, nós conseguimos refletir sobre as coisas, nós conseguimos identificar o que as coisas realmente são, identificar a melhor maneira de agir no dia a dia, por exemplo, a melhor maneira de educar uma criança, a melhor maneira de, enfim, qualquer coisa, de agir com as pessoas, de agir comigo mesmo, com o meio ambiente. Vocês conseguem entender? E cabe ao homem utilizar dessa potência, utilizar desse poder que ele tem, e levar isso ao máximo, levar isso a sério, levar isso realmente refletir sobre como lidar com as coisas e qual que é a melhor maneira de agir. Percebam que isso aqui está conectado com a inteligência do homem, o que o difere dos animais. O que é a inteligência? A capacidade de discernir qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor ação, o que é melhor de eu fazer neste momento específico com aquilo que me é dado. Então, Aristóteles cunha um termo chamado entelequia, que também lembra isso que nós estávamos falando de Maslow, né? Que é essa busca de perfeição, essa busca do ideal, essa busca de agir da melhor maneira ou de sermos o melhor daquilo que nós podemos ser. E vamos agora para um campo mais prático. Percebam o seguinte, os homens são muito diferentes. Concordam? Nós viemos de maneiras muito diferentes e com personalidades, assim, a palavra não é personalidade, né? Mas temperamentos diferentes e tudo mais. Então, cada pessoa ela é muito singular, muito pessoal, muito diferente uma da outra. E cada uma possui também meios diferentes. Então, se eu nasci num lar com mais ou menos amor, com mais ou menos atenção, mais ou menos dinheiro, mais ou menos exemplos, mais ou menos isso e aquilo, tudo isso vai me impactando e vai me trazendo possibilidades. Então perceba o seguinte, quando Maslow fala esse termo, ele está falando que aquilo que você pode ser. Então isso aqui inclui as tuas possibilidades. O teu meio, as coisas, né, o dinheiro, a maneira como você foi criado, a tua educação, se você teve religião ou não, e etc. Tudo isso vai te impactando. E conforme isso vai trazendo, né, de certa maneira, essa personalidade para você, você vai buscando o melhor possível de acordo com aquilo. E aqui já exclui, por exemplo, o vitimismo. Então, poxa, eu não tive o melhor, tudo bem. Para todo mundo falta algo. Então, alguém pode ter nascido num lar muito rico, mas não ter tido nenhum exemplo de virtude. E outra pessoa pode ter nascido num lar muito harmonioso, com a família unida, e talvez muito pobre. Então percebam que sempre falta algo, dificilmente alguém tem tudo. E então não é sobre o meio, então tanto esse sentimento de injustiça pessoal, tanto quanto a comparação, poxa, mas aquela pessoa aquilo teve, não teve, tudo isso é excluído aqui.
só importa aquilo que eu posso, de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com as minhas ferramentas, com aquilo que eu tive, com a minha história até então. Isso que importa. E é exatamente eu retomar, eu falo muito para os meus pacientes sobre a analogia do GPS, né? Então, se eu sei, para eu saber o que eu devo fazer, né? Muitas pessoas ficam perdidas nisso, não sei o que eu devo fazer. Você precisa primeiro saber onde você está. E isso significa o quê? A tua história até então. O meio que foi, isso que eu estou falando agora, né? O meio que você foi criado, as tuas referências, tudo que te fez ser quem você é agora, nesse minuto, nesse segundo. E para onde você quer ir? Você tem que ter muita clareza dessas duas coisas: onde você está e para onde você quer ir. Quais são suas metas, seus objetivos, quem você quer ser, principalmente no final da tua história. Ou seja, na tua morte, né? Quando você morrer, quando seu livro da vida for fechado, qual história você gostaria de ter escrito? E aí vai existir um trajeto que te leva de onde você está para onde você quer ir. E aí você tem clareza do que você precisa fazer e do que você deve ser. Isso está muito conectado com o que Maslow fala. Vocês conseguem entender isso? Isso é a filosofia que guia a minha vida, sem dúvida nenhuma. Quando eu descobri isso aqui, claro que eu não descobri com essa clareza que eu estou apresentando para vocês, foi algo que mudou muito para mim, porque eu entregava sempre o mínimo possível, sempre meio preguiçoso, sempre de qualquer jeito. E quando eu percebi que a felicidade humana está muito conectada com isso, com entregar aquilo que está diante das minhas capacidades, o melhor possível, aquilo que eu posso, eu devo, e realmente começar a entregar isso, começou a gerar um amadurecimento em mim. E quando eu começo a trabalhar com isso, eu percebo isso também na dinâmica da vida dos meus pacientes. Então, todo homem que... Agora vamos conectar tudo que nós falamos, desde o início até agora. O homem que percebe aquilo que ele pode, ele usa da sua capacidade, da sua vontade, do seu livre-arbítrio, para convocar essa força e começar a buscar esse dever, a fazer isso no dia a dia, sem desculpa, sem vitimismo, sem comparação, começa a vencer os vícios que puxam ele para trás, os defeitos, as más tendências, as paixões negativas, né? E ele começa a entregar aquilo que... Ele começa a se tornar aquilo que melhor ele pode ser, ele começa a responder a esse dever que a própria natureza humana pede dele. Essa pessoa começa a amadurecer, a ter responsabilidade, as pessoas começam a confiar nela, ela começa a atingir os seus objetivos, como não? Afinal, se essa pessoa está cumprindo com seus deveres, ela está caminhando, empurrando para frente as coisas, né? Ela não está sendo empurrada pelas coisas, ela está empurrando as coisas com a sua força. Então isso faz toda a diferença. E, de acordo com os filósofos clássicos e também com qualquer pessoa que comece a experimentar isso e observar, vai perceber que esse sentimento de vazio interior, ele é suprimido. Ele abre espaço para um sentimento de pertencimento, para um sentimento de sentido na vida, sabe? Então, é isso. No fundo, é isso. É essa busca constante de crescimento, amadurecimento, de perceber quais são os seus deveres e buscar cumprir com esses deveres da melhor maneira possível, como o jovem que sabe que o seu dever é tirar boas notas, e ele estuda, ele busca e tira os seus 9, os seus 10. O padre, né, o padre Marcelo, que eu tenho muito carinho, que eu frequento a paróquia São Sebastião, aqui em Campo Grande, ele fala que a obrigação do jovem é tirar 10. O 9 é um fracasso, né? E, é claro, muitas pessoas, hoje em dia, a gente vive numa sociedade meio molengona, assim, meio... não, que isso, é muita pressão. Mas perceba que faz sentido isso que ele fala. Para um jovem que a única responsabilidade é a escola, o 10 deve ser a sua meta. Tudo bem, não vai tirar todos os 10 do mundo, mas deve ser a sua meta. Ele deve se frustrar um pouco com o 9. Falar, caramba, é a única coisa que eu tenho que fazer, eu não consigo ser o melhor possível. Vocês conseguem entender isso? Então que nós, que não somos jovens estudantes, muitas vezes, nós possamos buscar esses 10 naquilo que nós devemos fazer. Então o padre precisa rezar a missa e ter ali a sua rotina de oração, seja o que for, que ele tire 10 nisso.
Eu, como terapeuta, como pai, como marido, quais são os meus deveres e que eu possa tirar um 10 nisso? E aí cada um de vocês analise as suas responsabilidades, os seus deveres, e que vocês possam buscar o 10 de cada dia. Beleza, meus caros? É uma honra estar de volta aqui com vocês. Espero vocês amanhã para mais um vídeo. Agora vamos manter aí essa constância de pelo menos 5 vídeos na semana. Quem sabe aí a gente consegue fazer mais e nos encontrarmos 7 dias por semana, ter vídeo aqui todo dia. E eu espero que esse aqui seja um lugar de um encontro, onde no meio da loucura vocês possam receber um bálsamo, né? Claro, né? Medida toda a humildade possível, mas que seja um momento de refletir sobre coisas mais elevadas do que o cotidiano, que muitas vezes é só falando sobre pessoas, sobre problemas, sobre boletos, sobre política, sobre coisas que não, né? Quando eu digo política, eu digo de uma maneira mais pejorativa, né? Uma política assim da fofoca mesmo, tá acontecendo, não tá, e essa besteira sem fim. Então, que aqui seja um lugar de um encontro, onde nós possamos falar sobre coisas melhores e sairmos um pouco melhores, que seja 0,01%, essa é a minha intenção. Tanto vocês quanto eu, nós possamos melhorar aqui com esses encontros. Então deixa o teu comentário aqui embaixo se você gostou, se você vai participar aqui da nossa jornada. Estamos juntos, é um prazer estar aqui mais uma vez e até mais, pessoal. Fiquem com Deus.